Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 161. Goten, deixe-me apresentar alguém a você. Este sou eu nesta linha do tempo, disse Goku gesticulando para GT Goku, mas por algum motivo, seu corpo ficou menor. Esse é o Vegeta desta linha do tempo, ele acrescentou, apontando para Vegeta GT, que estava vestido com seu colete icônico. Goten assentiu. As apresentações não eram necessárias, ele já os reconhecia. No momento em que viu GT Goku em sua forma infantil e GT Vegeta vestindo seu colete, ele imediatamente percebeu em qual linha do tempo eles estavam. Então essa é a linha do tempo de Dragon Ball GT. Goten pensou consigo mesmo, sentindo uma leve sensação de surpresa. Ele não havia previsto que quando ele casualmente mandou Goku e Kuririn embora, eles acabariam aqui. O que mais o intrigou sobre essa linha do tempo foi a ausência aparente de Zeno e do grande sacerdote. Parecia estranhamente pacífico, um lugar onde, talvez, ele pudesse finalmente descansar sem ter que lidar com o caos constante de seres superiores. Goten disse com um simples aceno de cabeça, reconhecendo as apresentações. Ele não estava particularmente surpreso, já que já os conhecia de suas experiências em várias linhas do tempo. Goku, no entanto, estava cheio de curiosidade enquanto seu olhar se voltava para Vados e Brawls. A propósito, Goten, o que está acontecendo com Anjo Vados? Ela não é o anjo do sexto universo? E quem são esses três? Eles são seus novos amigos? Goku perguntou, sua voz cheia de interesse genuíno. Ele estava familiarizado com Vados como o anjo do universo 6, tendo aprendido sobre ela com Whis. Mas os anjos deveriam permanecer ao lado de seus respectivos deuses da destruição, então por que Vados estava viajando com Goten? Seus olhos então caíram sobre Brawls, cuja aura exalava uma sensação avassaladora de poder e pressão. Em contraste, os outros dois indivíduos, Sheila e Lemo, não emitiam nenhuma energia notável, deixando Goku curioso sobre sua conexão com Goten. Anjo? O que é isso? GT Goku perguntou, inclinando a cabeça. Ele não estava familiarizado com o termo, e como não conseguia sentir nenhum ki de Vados, ele presumiu que ela poderia ser algum tipo de divindade. Ela é basicamente uma deusa, Goku explicou brevemente, então se virou para Goten em busca de respostas. Goten decidiu esclarecer. Por razões que posso explicar mais tarde, eu me tornei o grande deus da destruição em outra linha do tempo. Vados agora serve como meu anjo assistente, ele disse casualmente. É uma longa história, e eu a explicarei em detalhes quando tivermos tempo. Quanto a esses três, ele continuou gesticulando em direção aos seus companheiros, este é Brawls, um Saiyajin como nós. Eu o encontrei em outra linha do tempo. Os outros dois são Sheila e Lemo. Eles são amigos de Brawls e estão viajando conosco agora. Brawls deu um passo à frente e cumprimentou Goku e os outros educadamente. Diferente do Brawls furioso a que estavam acostumados, este Brawls era calmo e bem educado, um reflexo da disciplina que Paragus havia incutido nele. Mano, Goku e os outros trocaram olhares atordoados. O nome imediatamente trouxe de volta memórias do Brawls de sua linha do tempo, um Saiyajin mutante com força e habilidades de combate extraordinárias. Embora esse Brawls parecesse diferente, sua aura poderosa era inconfundível, emitindo uma sensação familiar de ferocidade Saiyajin. Até mesmo GT Goku e GT Vegeta ficaram surpresos. Décadas atrás, eles encontraram um Saiyajin chamado Brawls que era absurdamente forte. Derrotá-lo exigiu um esforço combinado, e muita sorte, porque seu poder aumentava continuamente quanto mais a batalha se arrastava. Ele também se chama Brawls, mas não é aquele que vocês conhecem, Goten esclareceu. Ok, vamos comer alguma coisa primeiro. Estou procurando por vocês há mais de um mês, sinceramente estou morrendo de fome. Após uma breve introdução, Goten também planejou fazer uma boa refeição. Porque no mês passado ele tinha viajado continuamente em todas as linhas do tempo, e havia muitas linhas do tempo sem a Terra. Então parte da comida que ele comeu era bem desagradável. Sim, ok, vamos nos preparar. Ouvindo isso, Xixi e Bulma rapidamente entraram em ação, preparando comida para todos. No mês passado, Xixi e Bulma de ambas as linhas do tempo se tornaram próximas. Suas personalidades e interesses compartilhados formaram a base de um relacionamento harmonioso. Depois de 3 a 4 horas de festa, o grupo finalmente terminou sua refeição. Àquela altura, o céu havia escurecido, e as estrelas brilhavam acima. Goten e seu grupo estavam hospedados em uma vila que GT Bulma havia comprado. A propriedade era espaçosa o suficiente para acomodar todos confortavelmente. Naquela noite, Goten e Videl sentaram-se juntos em uma mesa redonda no pátio, aproveitando a noite tranquila sob o luar. Goten, sinto muito, Videl disse suavemente, quebrando o silêncio. Sua voz tremeu de emoção enquanto ela evitava o olhar dele. Tantas coisas aconteceram, e eu não pude fazer nada para ajudar você. Eu não pude nem estar ao seu lado durante os momentos mais difíceis e perigosos. Ela cerrou os punhos, a culpa a invadindo. No fundo, ela se culpava por sua falta de força. Se ao menos ela tivesse sido mais forte, ela poderia ter lutado ao lado dele, ou pelo menos ficado ao seu lado. Pare de falar assim, Goten disse, seu tom gentil mas firme. Ele se virou para ela, seus olhos cheios de calor.
Você não precisa me proteger. Contanto que você esteja segura, é tudo o que preciso para ser feliz. Os olhos deles se encontraram e por um momento foi como se o tempo tivesse parado. Uma faísca acendeu entre eles, uma atração invisível os atraindo para mais perto como ímãs. Lentamente eles se inclinaram um em direção ao outro, e a distância entre eles diminuiu. Quando seus lábios estavam prestes a se tocar, uma tosse alta interrompeu o momento. Ai! Lord Gotham Vados interrompeu, sua voz pingando diversão. Se você está se sentindo realmente excitado, talvez você deva continuar no seu quarto? Tanto Gotham quanto Videl congelaram, seus rostos ficando vermelhos. Ela está certa, Videl murmurou, suas bochechas queimando de vergonha. Vamos voltar para dentro. Gotham assentiu, e os dois rapidamente se retiraram para o quarto, deixando Vados para trás. O anjo sorriu para si mesma enquanto virava o olhar para o céu. Ela cruzou os braços e se recostou, admirando o luar sereno enquanto a noite se aprofundava. Capítulo 162. Na manhã seguinte, Gotham acordou cedo. Vados passou a noite inteira observando as estrelas. Gotham-sama está realmente cheio de energia e resistência. Ontem à noite, ele trabalhou duro a noite toda, disse Vados com uma ponta de queixa. Isso é realmente algo em que você deveria prestar atenção? Gotham respondeu, revirando os olhos para ela. Depois de um banho rápido, era a hora do café da manhã. Vados se juntou a ele, seu comportamento brincalhão de sempre intacto. No entanto, depois do café da manhã, seu humor ficou mais sério. Ela se absteve de provocar Gotham sobre os eventos da noite anterior e mudou seu foco para um assunto mais urgente. Lord Gotham, passei a noite passada tentando sentir o que divino de outros deuses, mas neste universo, não consegui detectar nenhuma aura além da do Supremo Kai. Vados explicou gravemente. Não consegui nem sentir a presença do Lord Beerus ou Viz. Parece muito provável que não haja outros deuses nesta dimensão, exceto o Supremo Kai e suas contrapartes. Vados passou a noite inteira concentrada em sentir a energia de outros deuses. Logicamente, já que eles estavam agora no universo 7, ela deveria ter sido capaz de detectar Beerus e Viz. No entanto, a presença deles estava ausente. Isso levantou uma questão inquietante. Beerus e Viz não existiam nessa linha do tempo? Poderia ser que até mesmo o grande sacerdote e Zeno não existissem? Talvez você esteja certo, disse Gotham, assentindo pensativamente. Nesta linha do tempo, além do Supremo Kai e dos outros, pode realmente não haver outros deuses. Suas palavras carregavam uma implicação pesada. Na linha do tempo de Dragon Ball GT, os deuses mencionados em Dragon Ball Super, como os deuses da destruição, Anjos e Zeno, não fizeram uma aparição. As únicas divindades presentes eram Kibito Kai e o velho Supremo Kai. Como isso pode ser? Vados exclamou, sua descrença evidente. Como o universo pode existir sem Zeno e os outros deuses superiores? Um universo equilibrado requeria a presença de deuses de alto nível. O Supremo Kai cuidava da criação, enquanto o deus da destruição era responsável por manter o equilíbrio destruindo o que não era mais necessário. Sem um deus da destruição, o Supremo Kai criaria infinitamente, levando a um universo supersaturado. Esse desequilíbrio acabaria desencadeando um colapso catastrófico. Já que não sabemos se eles existem ou não, por que não perguntar diretamente ao Supremo Kai? Gotham sugeriu. Sem perder tempo, ele colocou uma mão em Vados e executou a transmissão instantânea. Quando reapareceram, eles haviam chegado ao mundo sagrado dos Kai no universo 7. O quê? No momento em que Gotham e Vados apareceram, Kibito Kai e o velho Supremo Kai congelaram em choque. Seus rostos estavam cheios de pânico e descrença. No dia anterior, eles sentiram duas energias divinas avassaladoras e poderosas descendo sobre a Terra. Usando sua bola de cristal, eles observaram Gotham e Vados de longe. A força absoluta das duas divindades os deixou tremendo. E agora, para seu horror, esses dois seres imensamente poderosos apareceram bem diante deles. Por favor, nos perdoe. Posso perguntar o que o traz ao mundo sagrado dos Kai? Kibito Kai gaguejou, sua voz trêmula de medo. Ao contrário de Goku e Vegeta, que se tornaram familiares e acessíveis apesar de sua força. Essas duas figuras divinas irradiavam uma aura de autoridade e poder que Kibito Kai e o velho Supremo Kai nunca haviam encontrado antes. Os dois estavam em alerta máximo. Supremo Kai, não precisa ter medo, Gotham disse com um sorriso calmo. Viemos aqui não para machucá-lo, mas para fazer algumas perguntas. Afinal, Gotham não tinha hostilidade em relação a eles. Embora não fossem os mesmos Kai Supremos com quem ele havia trabalhado em sua linha do tempo original, ele ainda sentia um senso de respeito por seus papéis como protetores do universo. Você sabe que somos os Supremos Kaioshis? O velho Supremo Kaioshin perguntou cautelosamente, sua expressão ainda tensa. Kibito Kai, reunindo coragem, acrescentou, por favor, sinta-se à vontade para nos perguntar qualquer coisa. Se estiver dentro do nosso conhecimento, contaremos tudo o que sabemos. O medo em suas vozes era aparente, mas sua disposição em cooperar era genuína. É muito simples, disse Gotham. Quero saber se há outros deuses neste universo além de vocês dois. Por exemplo, há deuses da destruição, Zeno ou o grande sacerdote. A menção desses nomes, tanto Kibito Kai quanto o velho Supremo Kai congelaram, trocando olhares confusos. Depois de um momento, eles balançaram suas cabeças em uníssono. Kibito Kai respondeu primeiro. Sinto muito, mas nunca ouvi falar dos deuses que você mencionou. Até onde eu sei, nosso Supremo Kai é a divindade mais poderosa deste universo. Gotham então se virou para o velho Supremo Kai. E você?
Você viveu por dezenas de milhões de anos. Certamente, você já ouviu falar desses nomes? O velho Supremo Kai hesitou, mas eventualmente balançou a cabeça. Temo que não. Os nomes que você mencionou, Zeno, o grande sacerdote e o deus da destruição, são completamente desconhecidos para mim. Até agora, sempre fomos os deuses de mais alta patente neste universo. No entanto, devo admitir, nossa força não é particularmente impressionante. Sua resposta confirmou suas suspeitas. Esses deuses de nível superior não existiam nesta linha do tempo. Se for esse o caso, perguntou Goten, estreitando os olhos, pensativo, então quem te selou dentro da espada Z? Essa pergunta pegou o velho Supremo Kai desprevenido. Em Dragon Ball Super, foi Beerus quem selou o velho Supremo Kai dentro da espada Z temendo sua intromissão. Mas se o deus da destruição não existia nessa linha do tempo, então quem o selou? Capítulo 163. Aquele era um demônio poderoso. Quanto a quem era aquele cara, eu honestamente não sei. Nunca o vi antes, disse o velho Supremo Kai com uma expressão séria. Antes de ser selado, o velho Supremo Kai nunca havia encontrado o demônio que o havia selado. Aquele ser carregava uma imensa e aterrorizante energia demoníaca que superava em muito o poder do Supremo Kai, mesmo em seu auge. O demônio facilmente o dominou e o aprisionou na espada Z pelo que pareceu uma eternidade. Depois de ser libertado por Gohan e Goku, o velho Supremo Kai nunca mais viu ou ouviu falar daquele demônio. Talvez o demônio tivesse desaparecido completamente do universo. Afinal, já fazia dezenas de milhões de anos desde que ele havia sido selado. Um demônio? Goten repetiu, surpreso com a revelação. Na linha do tempo original de Dragon Ball, Majin Buu era o único grande inimigo ligado ao poder demoníaco. Outra possibilidade poderia ser Moro, que era conhecido por suas habilidades mágicas destrutivas e tinha sido aprisionado pela Patrulha Galáctica. Majin Buu poderia ser descartado, já que o velho Supremo Kai nunca o havia encontrado. Isso deixou a possibilidade de que o demônio responsável por selar o velho Supremo Kai poderia ter sido Moro. Se isso fosse verdade, então o que aconteceu com Moro depois de selar o velho Supremo Kai? Talvez seus poderes mágicos tenham sido suprimidos, e ele foi capturado e aprisionado pela Patrulha Galáctica? Ninguém poderia dizer com certeza. Sim, o velho Supremo Kai confirmou com um aceno firme. Era um demônio. Isso eu sei. Ele falou com convicção, não tendo razão para esconder a verdade. O estranho parado diante dele, o poderoso Goten, claramente sabia sobre a prisão passada do velho Supremo Kai. Era possível que Goten soubesse ainda mais sobre o demônio do que ele. Tudo bem, se for esse o caso, vou deixar por isso mesmo, disse Goten, seu tom calmo e composto. Você não precisa se preocupar. Eu não represento nenhuma ameaça a este universo. Na verdade, farei o meu melhor para protegê-lo no futuro. Sua garantia foi direcionada a Kibito Kai e ao velho Supremo Kai, que ainda pareciam inquietos. Goten viu potencial neste universo, uma dimensão onde Zeno e o grande sacerdote não existiam. Poderia servir como a base perfeita para seus planos. Ok. Kibito Kai gaguejou, concordando rapidamente. O velho Supremo Kai, no entanto, permaneceu cauteloso. Seus anos de experiência o ensinaram a não confiar em estranhos tão facilmente, especialmente aqueles tão poderosos quanto Goten. Com isso, Goten deixou o mundo sagrado dos Kai Convados, e os dois seguiram em direção à sede da Patrulha Galáctica. O objetivo deles? Confirmar se Moro estava preso lá. Embora Moro tenha sido um inimigo formidável no passado, sua força e magia única poderiam ser potencialmente úteis. Goten pensou que se pudesse colocar Moro sob seu comando, isso poderia beneficiá-lo no futuro. Além disso, ele estava curioso sobre a estranha energia mágica que Moro possuía, que ele acreditava poder conter insights valiosos. Para sua decepção, Moro não estava em lugar nenhum na sede da Patrulha Galáctica. Os únicos prisioneiros mantidos lá eram criminosos menores com poder insignificante. Estava claro que a Patrulha Galáctica era incapaz de conter alguém tão poderoso quanto Moro, muito menos indivíduos como Bojack ou outras grandes ameaças. Percebendo que sua busca não havia obtido resultados, Goten retornou à Terra com Vados. O que está acontecendo? Como esse universo pode não ter um Lorde Zeno ou um grande sacerdote? É difícil de acreditar. Vados exclamou, ainda tentando processar a realidade bizarra dessa linha do tempo. Para ela, era quase inconcebível que um universo funcionasse sem Zeno ou grande sacerdote supervisionando seu equilíbrio. A ausência de deuses da destruição e anjos só o tornava mais estranho. Não está melhor, disse Goten, exibindo um sorriso malicioso. Este universo, livre de Zeno e do grande sacerdote, era ideal para os planos de Goten. Ele sabia que em outras dimensões, aqueles deuses de nível superior representavam uma ameaça significativa às suas ambições. Com sua força atual, desafiar Zeno ou grande sacerdote diretamente era uma tarefa impossível. Aqui, no entanto, ele poderia ficar mais forte sem o medo constante de ser descoberto ou parado. O que quer dizer, Lord Goten? Está dizendo que não planeja retornar à nossa linha do tempo? Vados perguntou, percebendo as implicações de suas palavras. Eu nunca disse isso, Goten respondeu, seu sorriso inabalável. Nós retornaremos eventualmente, mas não agora. Por enquanto, quero focar em aumentar minha força. Como alguém com status inferior apenas ao do grande sacerdote, meu poder deve refletir isso. Você não concorda? Com essas palavras, Goten foi em direção à vila, deixando Vados pensando em sua crescente ambição.
O tempo passou rápido. Na Terra, Goku e Vegeta estavam treinando mais duro do que nunca. A aparição de suas contrapartes GT reacendeu seu desejo de se tornarem mais fortes. Goten, enquanto isso, passava a maior parte do tempo meditando. Seu treinamento atual não era mais sobre técnicas de combate ou experiência de batalha. Em vez disso, ele estava focado em transformar seu imenso poder em algo semelhante à energia das leis. Se ele conseguisse compreender e dominar o poder das leis, sua força aumentaria exponencialmente. Essa força recém-descoberta seria essencial. Um dia ele poderia ter que enfrentar Zeno ou o Grande Sacerdote, e quando esse dia chegasse, ele pretendia estar pronto. No entanto, compreender o poder das novas leis não foi uma tarefa fácil. Mesmo com seu domínio sobre energia de destruição avançada e o poder de Merno, o processo foi penosamente lento. Enquanto Goten meditava, Goku e Vegeta continuaram seu treinamento rigoroso. As duas Bulmas, junto com Android 21, se uniram para criar uma câmara de gravidade capaz de suportar 100.000 vezes a gravidade da Terra. Os esforços combinados desses três gênios resultaram em uma câmara tão durável que até mesmo Super Saiyajin 4 Goku e Vegeta lutaram para causar danos a ela. Essa inovação permitiu sessões de treinamento intensas sem medo de destruir seus arredores. Dentro da câmara de gravidade, a gravidade foi ajustada para 5.000 vezes a gravidade normal da Terra. Os dois Gokus e os dois Vegetas treinaram sem usar nenhuma de suas transformações Super Saiyajin. Eles entenderam que todas as transformações Saiyajin eram, em última análise, dependentes de sua força de combate base. Ao fortalecer seu poder base, suas transformações naturalmente se tornariam ainda mais poderosas. Ah, Kakaroto, desta vez eu definitivamente vou superar você. GT Vegeta gritou enquanto lutava com seu colega. Ha! Vamos ver, Vegeta. Goku respondeu, levando-se ao limite. Enquanto os quatro Saiyajins levavam seus corpos e mentes ao limite, sua batalha feroz foi repentinamente interrompida. Do nada, um ki poderoso passou pelos seus sentidos, como um relâmpago perfurando as profundezas de suas consciências. Capítulo 164. Após sentir a aura incrivelmente poderosa, Goku e Vegeta imediatamente interromperam seu treinamento. Perto dali, Kuririn e Trunks ficaram altamente alertas. A imensa aura que eles sentiam não era apenas poderosa. Ela estava impregnada de malícia. Num instante, todos perceberam a verdade. Um inimigo havia chegado. Vegeta, você sente isso? Há uma aura muito poderosa e maligna, disse Goku, dirigindo-se a GT Goku e GT Vegeta. Claro, eu sinto isso. Mas há mais de uma aura, GT Vegeta respondeu em um tom sério. Parece que há outras com elas. Uma das auras se destaca, mas há outras também. A Terra estava em paz há apenas 4 curtos meses, e agora uma nova e poderosa ameaça havia surgido. O que era pior, a força desse inimigo excedia em muito a deles, tornando a vitória incerta. O que devemos fazer agora? Trunks perguntou nervosamente. Devemos contar a Goten sobre isso? A aura que eles sentiram o encheu de uma profunda sensação de desconforto, e ele duvidou que eles conseguiriam lidar com os oponentes sozinhos. Ainda não, disse Kuririn firmemente. A batalha não começou. E lembre-se, Goten nos disse para não perturbá-lo a menos que seja algo extremamente importante. Agora mesmo, cada segundo de seu treinamento importa. Kuririn entendeu que Goten estava se preparando para oponentes muito mais perigosos, aqueles cujo poder superava qualquer coisa que eles pudessem imaginar. Por enquanto, cabia a eles lidar com essa situação. Se falhassem, Goten entraria quando necessário. Eu concordo, Trunks assentiu, sua determinação se solidificando. Uma batalha difícil estava claramente à frente deles, mas eles tinham que dar tudo de si. Sem outra palavra, Goku e Vegeta saíram correndo da câmara de gravidade. Comunicação era desnecessária, todos já tinham sentido a aura. Agora era a hora de colocar seus 4 meses de treinamento à prova. Após um momento de concordância silenciosa, todos correram em direção à fonte da aura. Várias faixas prateadas cortavam o ar enquanto se moviam na velocidade da luz. Em pouco tempo, eles chegaram a uma área árida onde a aura sinistra estava ficando mais forte e mais próxima a cada momento que passava. Conforme se aproximavam, Goku e os outros começaram a sentir presenças adicionais. Embora não tão avassaladoras quanto a primeira aura, as outras energias eram inegavelmente formidáveis. Parece que você estava certo, Vegeta, GT Goku disse severamente. Existem várias auras poderosas, e esses caras estão claramente escondendo sua verdadeira força. Todos preparem-se. Essa vai ser uma luta difícil. A aura mais proeminente pertencia a alguém que ainda não sabia como suprimir sua energia, tornando-os fáceis de detectar. Os outros, no entanto, estavam deliberadamente mascarando seu poder. Esse controle deliberado apenas os tornava mais perigosos. Todos concordaram com a cabeça, seus rostos tensos de determinação. De repente, um som agudo atravessou o ar, e 7 figuras apareceram diante de Goku e dos outros. Entre os 7, vários rostos familiares se destacaram imediatamente. Bros? Esse cara é o Bros? Goku, Vegeta e Gon exclamaram em uníssono, suas expressões cheias de choque e descrença. Parado diante deles estava ninguém menos que Bros, o lendário Super Saiyajin que havia sido morto por Goten. A força de Bros era monstruosa, sua linhagem Saiyajin lhe concedia a habilidade única de ficar mais forte conforme a luta se arrastava. Era sua aura que havia irradiado com um poder tão devastador antes.
Quando o olhar de Zebrows caiu sobre Goku e os outros, um sorriso sanguinário se espalhou por seu rosto. Kakaroto. Ele rosnou sua voz baixa e demoníaca. Seus olhos penetrantes fixaram-se em ambos os Gokus, irradiando pura hostilidade. Zamazu. Trunks gaguejou, sua voz tremendo de raiva e choque. Aquele bastardo. Entre os 7 estava uma figura que Trunks jamais esqueceria, Zamazu, ou Goku Black, o vilão que destruiu a Terra do Futuro em sua linha do tempo e mergulhou o mundo no caos. Como isso é possível? Trunks gritou. Esse cara não foi completamente destruído por Goten usando energia de destruição? Como ele pode estar vivo? Trunks lembrou-se de Goten explicando como a energia de destruição funcionava. Ela obliterava um ser tão completamente que até mesmo sua alma era apagada. No entanto, aqui estava Zamazu, de pé diante deles com um sorriso presunçoso no rosto. Enquanto isso, GT Goku estava olhando para outra figura, um Saiyajin que parecia assustadoramente familiar. Vegeta, aquele cara não se parece com você? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Embora o cabelo dele pareça um pouco com o do meu irmão Raditz. Ele poderia ser seu irmão? Pare de brincar, Kakaroto. GT Vegeta retrucou. Seu tom frio. Eu só tenho um irmão mais novo que não serve para nada. Nunca tive um mais velho. Aquele cara parece comigo. Ou talvez ele seja algum tipo de clone. Os olhos afiados de GT Vegeta se estreitaram enquanto ele estudava o Saiyajin em questão. O homem sorriu de volta, sua expressão tão fria e ameaçadora. Ok, eu não sei quem são esses caras ou como eles chegaram aqui, mas uma coisa é certa. Essa batalha vai ser brutal, disse GT Goku com um tom sério. As 7 figuras diante deles não eram lutadores comuns. Cada um deles irradiava um poder avassalador, e a energia que corria por seus corpos sugeria seu potencial destrutivo. Aqueles 3 Saiyajins e Zamazu já são problema mais do que suficiente, Kuririn murmurou, franzindo a testa profundamente. Mas os outros 3, eles parecem ainda mais perigosos. Eles provavelmente são os que estão puxando as cordas por trás de tudo isso. A voz de Kuririn refletia o desconforto que ele sentia. Embora sua força agora fosse comparável à de Super Saiyajin 4 Trunks, a presença opressiva de seus inimigos o fez duvidar de suas chances. Capítulo 165. Neste momento, GT Goku de repente deu um passo à frente. Com uma expressão séria, ele olhou para Zebrows e os outros e perguntou: Ei, quem são vocês? Qual o propósito de vir à Terra? Os outros também cerraram os punhos com força. Eles sabiam que uma batalha violenta era iminente, e os inimigos diante deles eram inegavelmente poderosos. Derrotá-los seria extremamente difícil se Goten não aparecesse. Apesar disso, nenhum dos guerreiros presentes demonstrou o menor sinal de medo. Kakaroto, hahaha. Kakaroto. Quando Zebrows viu Goku, seu rosto imediatamente se contorceu em um sorriso feroz. Estava claro que não importava qual linha do tempo fosse, Zebrows nutria um ódio intenso por Goku. Por que esse cara continua gritando meu nome? Não me lembro de ter tido nenhuma conexão com ele, Goku murmurou franzindo a testa enquanto olhava para a expressão ameaçadora de Bros. Entretanto, GT Goku ao lado dele entendeu a situação claramente. Pelas explicações anteriores de Paragus, ele sabia que Zebrows e Goku nasceram no mesmo dia. Zebrows, que estava dormindo pacificamente, foi perturbado pelo choro de Goku quando recém-nascido. Essa perturbação plantou um profundo ressentimento dentro de Zebrows, entrelaçando seus destinos desde o começo. Mas era um rancor estranho que parecia absurdo para Goku. Quem se lembra de algo do dia em que nasceu? Pensou ele. Mas Zebrows era uma anomalia, um milagre, de certa forma. Ele conseguia manter essa memória e ressentimento por tanto tempo. Olá, guerreiros da Terra. De repente, o garoto de cabelos prateados parado no meio deu um passo à frente e falou. Sua voz carregava uma autoridade sinistra. Meu nome é Marcos. O propósito da nossa visita à Terra é simples. Matar você com nossas próprias mãos e então governar esta dimensão inteira. Ele continuou, seu tom calmo, mas cheio de malícia. Após reunir informações, descobrimos que vocês parecem ser os lutadores mais fortes desta dimensão. Então, se vocês resistirem, isso tornará as coisas ainda mais divertidas para nós. Estarei ansioso para ver o que vocês podem fazer. A aparência de Marcos era assustadora. Ele tinha cabelos prateados, olhos pretos com pupilas vermelhas e usava um uniforme de combate preto e justo. Sua aura era esmagadoramente maligna, e estava claro que ele era o líder do grupo, aquele que detinha autoridade absoluta. E pare de falar bobagens. GT Vegeta retrucou sem hesitação. Não há como negar sua força, mas não pense que nos matar será tão fácil. Era verdade que os 7 inimigos diante deles eram imensamente poderosos. Mas os guerreiros da Terra não eram moleza, e Goten, o mais forte entre eles, ainda não tinha chegado. Uma vez que Goten se juntasse à briga, derrotar esses intrusos estaria longe de ser impossível. É mesmo? Marcos zombou. Seu sorriso perverso se alargou enquanto ele falava em um tom plano e zombeteiro. Parece que vocês mortais não têm uma compreensão clara de seus próprios limites. A estupidez sempre vem com um preço terrível. Suas palavras causaram um arrepio no ar, mas Marcos permaneceu composto. Para ele, esses chamados lutadores não passavam de insetos, não valia a pena levar a sério. Lord Marcos está absolutamente certo, outra voz interrompeu.
A voz pertencia a Zamasu, cujo ódio pelos mortais era bem conhecido. Os mortais são sempre tão imundos e desprezíveis, declarou Zamasu com desdém. Quando esses insetos idiotas forem finalmente exterminados, o mundo se tornará um lugar mais bonito. Só então o paraíso que Lord Marcus imagina se tornará realidade. Ao ouvir as palavras de Marcus e Zamasu, um de seus companheiros franziu a testa levemente, sua expressão revelando desconforto. Se Goten estivesse presente, ele teria reconhecido esse indivíduo imediatamente. Com uma cicatriz em forma de X no peito, luvas vermelhas e uma viseira laranja com armação branca, o homem parado ao lado deles não era outro senão Hearts, o mortal que uma vez tentou derrubar Zeno em Super Dragon Ball Heroes. O objetivo final de Hearts era libertar todos os mortais do controle dos deuses. Naturalmente, ouvir Marcus e Zamasu falando sobre exterminar os mortais o deixou desconfortável. Afinal, ele próprio era mortal e simpatizava profundamente com os mortais. Calha sua maldita boca, Zamasu! Trunks gritou de repente, sua raiva fervendo. Não sei se foi você quem Goten destruiu da última vez, mas hoje eu vou garantir que você seja apagado deste mundo completamente. O ódio de Trunks por Zamasu era imensurável. Ele tinha visto inúmeros mortais em sua linha do tempo perecerem por causa de Zamasu, e agora que ele tinha a chance, ele estava determinado a vingar todos eles. Que ousadia sua, seu humilde Saiyajins, zombou Zamasu. Você morreu em minhas mãos em outra linha do tempo, e esta não será diferente. Mas desta vez, vou garantir que você não morra tão facilmente. Quando o sorriso sanguinário de Zamasu se alargou, um rugido inesperado irrompeu. Kakaroto! Zebrols rugiu furiosamente, seu corpo enorme de repente se lançando para frente. Em um instante ele apareceu na frente de GT Goku, seu peito brilhando com uma bola de energia que ele atirou nele. Reagindo instantaneamente, GT Goku se transformou em Super Saiyajin 4. Com um rugido alto, ele afastou a bola de energia sem esforço. Num piscar de olhos, ele se moveu como um raio, acertando um poderoso uppercut no maxilar de Zebrols. O corpo enorme de Zebrols foi jogado para trás, mas em vez de demonstrar dor, ele caiu na gargalhada. Ha! Kakaroto! Sua risada demoníaca ecoou enquanto uma aura verde-grama irrompeu ao redor dele. No momento seguinte, ele se transformou em sua forma lendário Super Saiyajin 2, seu corpo cercado por relâmpagos dourados crepitantes. A intensidade da sua energia era avassaladora. Esse Ki, é assustador, GT Vegeta murmurou com o rosto pálido. O poder desse cara é muito maior do que era décadas atrás. Mesmo se eu usar Super Saiyajin 4, não tenho certeza se consigo vencê-lo. A força de Zebrols havia atingido um novo nível. Embora sua transformação fosse apenas um passo maior do que antes, a diferença era impressionante. Era como comparar a noite e o dia. Os outros guerreiros sentiram o mesmo desconforto. Seus rostos ficaram sombrios quando perceberam o poder que enfrentavam. Mas em meio à tensão, o Brawls deles, permaneceu calmo, observando silenciosamente o caos se desenrolar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Zamasu, desta vez eu definitivamente vou me livrar de você. Enquanto Goku e Brawl se enfrentavam em uma batalha intensa, Trunks não hesitou por um momento. Cerrando os punhos, uma aura dourada irrompeu de seu corpo como uma chama furiosa. Sem demora, ele se transformou na forma poderosa de Super Saiyajin 4. O que? O rosto de Zamasu assumiu uma expressão de pura descrença ao testemunhar a transformação de Trunks. Uma aura tão poderosa. O que aconteceu com esse Trunks? Como ele se tornou tão forte? No passado, Trunks só era capaz de se transformar em Super Saiyajin 2. Naquela época, Zamasu quase o matou em uma luta brutal. Mas agora, Zamasu estava diante de um oponente muito mais forte, uma versão de Trunks muito mais formidável do que ele havia imaginado. Mesmo de longe, Zamasu conseguia sentir o poder esmagador de Trunks. Se ele dependesse apenas de sua forma Super Saiyajin Rose, derrotar Trunks em combate direto seria difícil. Mas Zamasu sorriu para si mesmo. Não importava. Afinal, ele possuía um corpo imortal. Mesmo que não conseguisse dominar Trunks, ele ainda poderia exauri-lo em uma guerra de atrito. Enquanto o corpo de Trunks tremeluzia em movimento, ele sacou a espada amarrada em suas costas e se lançou alto no ar. Com um grito de guerra, ele mergulhou direto em direção a Zamasu como um cometa. Não fique convencido comigo, seu mortal imundo. Zamasu rugiu. Você nunca será capaz de derrotar um deus. Num piscar de olhos, Zamasu se transformou em sua forma Super Saiyajin Rose. Seu corpo se contorceu e saltou no ar, evitando por pouco o ataque de Trunks. Em segundos, ele havia recuado centenas de metros de distância. Mas Trunks não estava disposto a deixá-lo escapar. Com um rápido toque de seu pé contra o chão, Trunks avançou como um raio, fechando a distância entre eles em um instante. Neste momento, a velocidade e o poder de Trunks em sua forma Super Saiyajin 4 eram muito superiores aos de Zamasu. Os dois se chocaram em velocidade estonteante, trocando milhares de golpes em instantes. No entanto, Zamasu estava claramente em desvantagem. Ele foi forçado a se esquivar repetidamente, incapaz de montar um contra-ataque. Talvez tenha sido a raiva de Trunks que alimentou sua força, algo que era característico dos Saiyajins. Todos eles têm um poder tão incrível? Marcus, que estava observando a batalha se desenrolar, não demonstrou o menor traço de medo ou preocupação. Em vez disso, sua expressão era de excitação. Parece que essa viagem não foi em vão, ele disse com um sorriso malicioso.
Se eu conseguir fazer esses lutadores se submeterem a mim, meu poder ficará ainda maior. Enquanto Marcos observava a batalha, um Saiyajin de cabelos longos ao seu lado começou a se mover. Passo a passo, o Saiyajin se aproximou de GT Vegeta, seus olhos escuros fixos nele. Este misterioso Saiyajin tinha uma semelhança incrível com Vegeta. Eles compartilhavam o mesmo rosto angular e o proeminente pico de viúva, mas seu penteado era muito diferente. Seu cabelo longo e preto caía em cascata até a cintura, lembrando o estilo de Raditz. Ele não usava camisa, apenas um par de meias azuis que grudavam na parte inferior do corpo. Ei, quem diabos é você? GT Vegeta perguntou franzindo a testa. Havia algo estranhamente familiar na aura deste Saiyajin, mas Vegeta GT não conseguia identificar o que era. Meu irmão tolo, você nem me reconhece? O Saiyajin zombou. Sua voz pingava veneno. O título de príncipe dos Saiyajins deveria ter sido meu, mas graças à insegurança do nosso pai, e seu medo de mim, fui exilado para um planeta moribundo no momento em que nasci. O tom do Saiyajin ficava mais frio a cada palavra. Claro, você não saberia de nada disso. Aquele velho idiota nunca contou a ninguém, muito menos a você. Para ele eu era tão bom quanto morto. Um sorriso malicioso se abriu em seu rosto enquanto ele continuava. Mas agora, já que aquele velho não está mais por perto, vou acertar as contas com você. O ódio deste Saiyajin de cabelos longos era palpável, irradiando dele como uma aura escura. Décadas de abandono e ressentimento se transformaram em uma raiva fervente que o consumia. Não faço ideia do que você está falando, seu bastardo, GT Vegeta retrucou com um tom desdenhoso. Eu nunca tive um irmão mais velho. Você realmente espera que eu acredite em algo tão absurdo? Desde que GT Vegeta conseguia se lembrar, ele só tinha um irmão mais novo fraco e sem talento. Ele nunca tinha ouvido falar de um irmão mais velho, muito menos de um com uma história dessas. Deixe-me me apresentar novamente, disse o Saiyajin com um sorriso sinistro. Meu nome é Rigor, o legítimo príncipe dos Saiyajins. Ele se aproximou, suas palavras carregadas de raiva. Quando nasci, meu poder de combate era de incríveis 50.000 pontos. Nosso pai, o covarde, viu meu potencial e me considerou uma ameaça. Então, ele me exilou para um planeta moribundo, esperando que eu nunca retornasse. Os olhos de Rigor se estreitaram e sua expressão ficou mais sombria. Daquele dia em diante, meu ódio cresceu a cada momento que passava. Depois de ouvir que o planeta Vegeta foi destruído, desisti da vingança. Mas então descobri que você estava vivo, e todo o meu ódio retornou. Meu tolo irmão mais novo, você agora carregará o fardo dos pecados de nosso pai. O rosto de Rigor se contorceu em um rosnado hediondo enquanto sua fúria transbordava. Como seu irmão mais velho, vou te mandar para o inferno hoje. Tenho certeza de que nosso pai ficará emocionado em ver você lá. Ambos Vegeta encararam Rigor, suas expressões sombrias. Essa revelação era difícil de ignorar. A semelhança era incrível, e a história de Rigor parecia plausível. Ainda assim, GT Vegeta não estava disposto a recuar. Mesmo que o que você diz seja verdade, o que isso tem a ver comigo? Eu nem tinha nascido quando você foi exilado. GT Vegeta retrucou, sua carranca se aprofundando. Mas Rigor não se importou. Você está certo. Nada disso tem a ver com você, Rigor disse ironicamente, seu tom cheio de sarcasmo. Mas isso não muda o fato de que eu quero matar você. Se você acha que pode me matar, vamos ver você tentar. GT Vegeta retrucou, sua voz fria e confiante. Com um grito, GT Vegeta se transformou em sua forma Super Saiyajin 4. Após meses de treinamento intenso, ele não precisou mais da assistência de ondas Blutz para atingir essa transformação. Capítulo 167. É a mesma transformação chata de novo? É inútil, meu tolo irmão príncipe. Não importa a forma que você tome, você ainda encontrará seu fim em minhas mãos. Rigor rejeitou a transformação de Vegeta GT em Super Saiyajin 4 com um tom frio e arrogante, claramente nada impressionado. Pare de falar bobagens. GT Vegeta retrucou. Se você quer me matar, é melhor ter habilidade para isso. No momento em que a voz de GT Vegeta caiu, seu corpo se moveu com a velocidade da luz, transformando-se em um borrão vermelho. Em menos de uma fração de segundo, ele apareceu na frente de Rigor e lançou um soco poderoso, liberando sua força total. Mas Rigor nem se abalou. Com uma expressão calma, Rigor levantou a mão e segurou sem esforço o punho de Vegeta. Bum! O quê? Impossível. Isso é absolutamente impossível. O rosto de GT Vegeta se contorceu em choque e descrença. Seu ataque que usou todo o seu poder, foi completamente neutralizado como se não fosse nada. É esse o limite do seu poder, Vegeta? Rigor perguntou ironicamente, balançando a cabeça em decepção. Parece que superestimei você. Antes que Vegeta pudesse reagir, o joelho de Rigor atingiu seu peito com imensa força. Estrondo. O impacto foi devastador. GT Vegeta foi lançado para trás, tossindo sangue enquanto voava pelo ar. O rastro carmesim deixou um arco vívido antes de seu corpo bater no chão a centenas de metros de distância. GT Vegeta gemeu enquanto lutava para se levantar, com sangue escorrendo do canto da boca. Ele limpou com as costas da mão, mas sua expressão permaneceu sombria. Droga! Esse cara é muito forte, GT Vegeta murmurou, cerrando os punhos. Nem mesmo o ataque de força total do meu Super Saiyajin 4 deixou um arranhão nele, mas seu golpe de joelho quase me incapacitou. Ele respirou fundo, a frustração e a raiva crescendo dentro dele.
Não posso vencê-lo, GT Vegeta admitiu para si mesmo, sentindo o peso da percepção pesar sobre ele. A distância entre nós é enorme. É insuportável. Vegeta. Da lateral, Goku assistia à batalha com uma expressão grave. A forma Super Saiyajin 4 de Vegeta era imensamente poderosa, mas Rigor o feriu com quase nenhum esforço. A força desse cara é absurda, pensou Goku. Mesmo se todos nós trabalharmos juntos, talvez não consigamos derrotá-lo. Ah. X2. Percebendo a gravidade da situação, Goku e Vegeta se fortaleceram em uníssono. Com gritos de guerra e de determinação, ambos se transformaram em suas formas Super Saiyajin azul. Suas auras intensas encheram o campo de batalha enquanto se preparavam para o confronto inevitável. O corpo de Rigor ficou borrado e em um instante ele apareceu na frente de GT Vegeta mais uma vez. GT Vegeta, ainda ajoelhado no chão, olhou para seu irmão mais velho. Meu pobre irmão, Rigor zombou. Você tem ideia de quanto tempo esperei por esse momento? Por décadas sonhei em ver você assim, rastejando aos meus pés como um cão espancado, incapaz de lutar. Rigor se aproximou, sua voz cheia de veneno. Se aquele velho orgulhoso pudesse te ver agora, eu me pergunto se ele se arrependeria de ter escolhido você como seu herdeiro. Embora, sabendo de sua teimosia, ele provavelmente se apegaria à sua decisão. Mas não importa, Rigor continuou com um sorriso cruel. Você vai se reunir com ele em breve. Os punhos de GT Vegeta tremeram enquanto sua raiva transbordava. Droga! Seu bastardo! Pare de me menosprezar! GT Vegeta rugiu, a dor em seu corpo momentaneamente esquecida enquanto sua raiva o consumia. Alimentado por sua raiva, GT Vegeta saltou no ar e lançou outro ataque em Rigor. Seu poder aumentou mais forte do que antes, mas Rigor mal pareceu perturbado. Rigor, no entanto, não tinha intenção de acabar com a luta rapidamente. Seu ódio havia se acumulado por décadas, e ele não estava disposto a deixar Vegeta escapar facilmente. Ele queria saborear cada momento do sofrimento de Vegeta, para fazê-lo pagar pelos pecados de seu pai. Do outro lado do campo de batalha, uma figura vestida de preto se aproximou de Goku, caminhando passo a passo. No momento em que Goku viu, ele ficou tenso. Quem são vocês? Goku exigiu, estreitando os olhos. Que tipo de rancor vocês têm contra nós para irem tão longe para nos matar? A figura encapuzada parou e levantou lentamente a cabeça, revelando apenas os olhos. Kakaroto, disse o homem em uma voz baixa e familiar. Deixe-me ver os resultados do seu treinamento ao longo dessas últimas décadas. A voz pegou Goku desprevenido. Era assustadoramente parecida com a dele. A voz é exatamente a mesma de Goku, disse Kuririn em choque, ecoando os pensamentos de todos os presentes. Até Goku ficou atordoado. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, sua voz tingida de confusão. E por que sua voz soa igual à minha? Quem é você? O homem encapuzado não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele cerrou os punhos, e uma aura dourada irrompeu de seu corpo, envolvendo-o em uma chama brilhante. Em um movimento rápido, ele tirou sua capa, revelando sua verdadeira forma. Seu cabelo ficou dourado, espetado para cima de uma forma que era inconfundivelmente Saiyajin. Sua aparência era idêntica à de Goku, até o icônico penteado de ouriço. O quê? Você se parece exatamente comigo. Goku exclamou, sua voz cheia de descrença. Você poderia ser, eu de outra linha do tempo? Eu poderia ter me transformado em um vilão em outro universo? Goku cerrou os punhos com força. Isso é, imperdoável. Era difícil para Goku compreender o que estava vendo. Se esse fosse mesmo ele mesmo de outra linha do tempo, como ele poderia ter se transformado em alguém maligno? De qualquer forma, Goku resolveu lutar com tudo o que tinha para derrotar esse avatar. O homem, agora totalmente revelado, sorriu levemente. Kakaroto, ele pensou consigo mesmo. Você nasceu como um guerreiro de classe baixa com um poder de combate de apenas 2. Mas ver o quão longe você chegou. Como seu pai, não posso deixar de me sentir orgulhoso. Agora, mostre-me a força que você ganhou através do seu treinamento. O homem encapuzado que estava diante de Goku não era uma versão dele de outra linha do tempo. Era Bardock, o pai de Goku. Capítulo 168. Goku não disse uma palavra enquanto lançava um ataque contra Bardock que estava em sua frente. Aos seus olhos, o homem na frente dele era apenas outra versão de si mesmo de uma linha do tempo diferente, alguém que se perdeu e se tornou um vilão. Isso era algo que Goku nunca poderia perdoar. Esse cara acha mesmo que pode enfrentar o Super Saiyajin azul de Goku apenas com a forma Super Saiyajin? Kuririn e Gohan assistiram incrédulos enquanto Bardock, o lutador mascarado, ganhava apenas a forma normal de Super Saiyajin, sem mais transformações. Para eles parecia ridículo. Não importa o quão poderoso um Super Saiyajin pudesse ser, a diferença entre ele e o Super Saiyajin azul era como noite e dia. Certamente essa batalha não duraria muito. Mas naquele momento o punho de Goku disparou em direção a Bardock. Bardock não se esquivou. Em vez disso, ele contra-atacou com um soco próprio. Bum! O chão sob seus pés explodiu, espalhando escombros em todas as direções. Surpreendentemente, nenhum dos lutadores teve vantagem naquele confronto. Bardock nem sequer vacilou, muito menos foi mandado voando como todos esperavam. A visão deixou todos atordoados. Apesar de estar apenas na forma Super Saiyajin, Bardock era páreo para Goku, que estava usando o Super Saiyajin azul. Isso é loucura. Esses caras são monstros. Kuririn pensou consigo mesmo, gotas de suor se formando em sua testa. Ele rezou silenciosamente: Goten, apresse-se.
Se isso continuar, todos nós podemos ser mortos. O que Kakaroto está fazendo? Vegeta rosnou do lado de fora. Não consegue nem lidar com um Super Saiyajin comum? Que vergonha! Furioso, Vegeta voltou sua atenção para Hardis, que estava por perto. Ele cerrou os punhos e instantaneamente se transformou em Super Saiyajin azul. Hardis sorriu. Então Vegeta é meu oponente? Tudo bem, vamos ver o quão longe os mortais do Universo 7 chegaram. Diferentemente de Brawls ou Rigor, Hardis não sorria com sede de sangue. Ele não era malicioso com os mortais. Sua missão era libertá-los, conceder-lhes liberdade absoluta. Seu objetivo era libertar todos os mortais através das dimensões e linhas do tempo do governo de Zeno e dos deuses. Enquanto isso, Kuririn e Gohan voltaram seu foco para Marcos. Entre todos os seus inimigos, Marcos parecia o mais poderoso. Mas eles não tinham escolha, eles tinham que enfrentá-lo. Se todos trabalhassem juntos, talvez pudessem derrotar Marcos, apesar de sua capacidade de regeneração. Kuririn, por sua vez, não era mais fraco que o Super Saiyajin 4 Trunks ou os outros. Marcos, no entanto, não estava nem um pouco preocupado. Esse poder é incrível, Marcos murmurou, absorvendo a energia que irradiava do campo de batalha. Se eu continuar acumulando poder assim, minha força alcançará alturas inimagináveis. Conquistar esta dimensão será brincadeira de criança. Para Marcos, toda a batalha era apenas um meio para um fim, uma maneira de absorver mais poder e ficar mais forte. Não muito longe dali, Brawls entrou em confronto com o maligno Saiyajin Comber, e sua batalha feroz abalou a Terra. O imenso poder que esses lutadores possuíam era suficiente para destruir galáxias inteiras, e muito menos um único planeta como a Terra. Enquanto isso, na cidade Oeste Villa, Goten continuou seu treinamento, sem se perturbar com o caos lá fora. Ele havia sentido as energias poderosas do campo de batalha bem cedo, mas estava em um estágio crítico em seu treinamento. Ele não podia se dar ao luxo de distrações. Goten estava confiante de que Goku e Vegeta conseguiriam manter a posição por enquanto. Mas se a situação piorasse, ele teria que intervir. Os inimigos dessa vez estavam em um nível totalmente novo. Um deles, um demônio, tinha uma aura quase tão potente quanto a do grande sacerdote. Senhor Goten, a batalha lá fora está piorando, disse Vados calmamente. Eu posso sentir isso, Goku e Vegeta não vão resistir por muito mais tempo. Você não vai intervir? Se isso continuar, o planeta inteiro pode ser destruído e todos vão morrer. Diante de tal situação, ela não esperava que Goten fosse tão calmo. Goten permaneceu em silêncio. Fechando os olhos, ele se concentrou, e uma onda de energia envolveu a Terra. O planeta em ruínas começou a se estabilizar à medida que as forças destrutivas enfraqueciam ligeiramente. Vados, vá ajudar os outros, disse Goten, finalmente quebrando o silêncio. Mesmo que você não possa usar seus poderes de anjo agora, você ainda pode curar os ferimentos deles. Vados assentiu. Entendido, Lord Goten. Mas por favor, complete seu treinamento rapidamente. Se não fizer isso, pode ser tarde demais. Com isso, ela saiu da sala de treinamento para ajudar os outros. De volta ao campo de batalha. Em 10 minutos, a maioria dos guerreiros da Terra foi derrotada. Apenas Brawls e Super Saiyajin Azul Goku ainda estavam de pé. GT Goku e GT Vegeta estavam lutando contra o ataque implacável de Brawls e Rigor. A energia deles era caótica e seus ferimentos eram graves. Bang! Bang! 2 impactos altos ecoaram quando Goku GT e Vegeta GT foram lançados voando, caindo no chão. Droga! Como eles podem ser tão fortes? GT Vegeta xingou, batendo os punhos no chão. Kakaroto, não podemos vencer esta luta. A Terra está condenada. Vegeta cerrou os dentes, seu rosto cheio de frustração. Apesar de quão fortes ele e GT Goku tinham se tornado, a diferença de poder era inegável. Pior ainda, Rigor ainda não havia se transformado em um Super Saiyajin. Se ele o fizesse, GT Vegeta sabia que eles não teriam chance. Vegeta, GT Goku disse, sua expressão séria. Se lutarmos separadamente, perderemos. Só há uma maneira de derrotá-los, fusão. Os olhos de GT Vegeta se estreitaram. Ele odiava a ideia de fusão, mas no fundo, ele sabia que Goku estava certo. Soltando um longo suspiro, GT Vegeta assentiu. Vamos lá, Kakaroto. Não foi a primeira vez que eles usaram fusão. Eles fizeram isso contra Janemba e Super Omega Shenron. Se isso significasse salvar a Terra e seus entes queridos, a fusão era sua única opção. GT Goku sorriu levemente. Ele não ficou surpreso que GT Vegeta concordou. As apostas eram altas demais para o orgulho atrapalhar. Os 2 guerreiros se levantaram e se posicionaram, imitando os movimentos um do outro. Brawls e Rigor não interferiram. Eles pareciam quase entretidos, como se estivessem ansiosos para ver o que a fusão de GT Goku e GT Vegeta poderia realizar. Suas vozes soaram em uníssono. Uma cúpula dourada de luz irrompeu disparando em direção ao céu. Isso é, a fusão do pai e Vegeta. GT Gon exclamou, sentindo a energia familiar. A luz dourada desapareceu lentamente, revelando o guerreiro fundido. Gogeta Super Saiyajin 4 chegou, de pé diante de Brawls e Rigor. Capítulo 169. Então você usou a técnica de fusão dos Metamorans. Rigor sorriu, seu tom transbordando desdém. Mas você realmente acha que um truque tão barato fará de você um oponente digno para mim? Além disso, Vegeta, como um orgulhoso príncipe Saiyajin, você jogou fora sua arrogância e dignidade para se fundir com um Saiyajin de classe baixa. Que vergonha!
Isso é uma vergonha para a família real Saiyajin. O olhar zombeteiro de Rigor se estreitou. Meu pobre irmão, você falhou completamente com a linhagem real Saiyajin. Só posso imaginar o quão furioso o velho ficaria ao ver você manchar o legado da nossa família. Ele nunca te perdoaria por isso. Apesar de testemunhar o incrível poder do Super Saiyajin 4 Gogeta após a fusão, Rigor ainda era desdenhoso e sarcástico. Ele havia visitado o planeta dos Metamorans durante suas viagens e sabia tudo sobre sua técnica de fusão. No entanto, como um orgulhoso Saiyajin, ele detestava tais métodos, vendo-os como desonrosos e abaixo dele. Inesperadamente, aquele bastardo do Vegeta deixou de lado seu orgulho pela família real e se rebaixou para se fundir com um humilde Saiyajin como Goku. Isso foi simplesmente uma grande humilhação para sua linhagem real. Para Rigor, era uma lição necessária para ensinar GT Vegeta por trair seu orgulho Saiyajin. Uff, chega de conversa. A voz de Gogeta do Super Saiyajin 4 era fria e direta. Ele não tinha tempo para as provocações de Rigor. Depois de usar a fusão dos Metamorans, sua forma combinada duraria apenas 30 minutos. No entanto, devido ao poder esmagador de Gogeta, a fusão pode durar apenas 10 minutos. Essa limitação foi comprovada na batalha contra Omega Shenron. Gogeta entendeu que tinha que terminar essa luta e eliminar Rigor e Zebros dentro dessa curta janela. Era uma tarefa impossível, mas não havia outra opção. Sem perder tempo, Gogeta desapareceu num piscar de olhos e reapareceu bem na frente de Rigor. Rigor era o mais fraco dos dois inimigos, pelo menos antes de sua transformação. O plano de Gogeta era simples, impedir que Rigor se transformasse e derrotá-lo rapidamente. Num piscar de olhos, Gogeta diminuiu a distância e lançou um soco devastador direcionado diretamente ao abdômen de Rigor. O golpe acertou antes que Rigor pudesse reagir, provocando uma dor aguda e lancinante em seu estômago. Bum! A força do soco de Gogeta atingiu o abdômen de Rigor, fazendo com que sangue jorrasse de sua boca. O corpo de Rigor arqueou-se violentamente como um arco enquanto seus olhos se arregalaram em descrença. Ele não esperava que Vegeta, fundido com um Saiyajin de classe baixa, alcançasse uma força tão monstruosa. Isso é impossível. Antes que Rigor pudesse se recuperar, Gogeta não desistiu. Com precisão e poder, ele bateu seu punho nas costas de Rigor, mandando-o arremessado para o chão abaixo. Estrondo. O impacto abriu crateras no cânion desolado, deixando-o cheio de buracos enormes. A própria Terra teria desmoronado sob o imenso poder desses lutadores se não fosse pela energia protetora que Goten lançou sobre o planeta. Enquanto Gogeta se preparava para atacar, o chão começou a tremer violentamente. De repente, raios dourados de luz irromperam debaixo dos escombros, acompanhados por uma aura inimaginavelmente poderosa. Droga! Gogeta murmurou, sua expressão ficando sombria. Esse cara está finalmente mostrando seu poder total? Essa energia é avassaladora. Mesmo se eu usar tudo o que tenho, posso não conseguir derrotá-lo a tempo. O que Gogeta presumiu que seria uma vitória rápida estava rapidamente se tornando algo muito mais perigoso. O poder de Rigor estava disparando para níveis muito além da expectativa. Mesmo com a força do Super Saiyajin 4 fusão, derrotá-lo parecia incerto. E então havia Zebros, que continuou a observar a batalha das laterais. Seu poder não era menos ameaçador que o de Rigor. Bum! O chão explodiu quando uma figura disparou no ar. Pairando no ar estava ninguém menos que Rigor. Mas esse não era o mesmo Rigor que Gogeta tinha acabado de derrotar. Sua aparência passou por uma transformação chocante. Seus olhos, antes normais, agora eram pretos e vermelhos, queimando com uma intensidade infernal. Seu cabelo era uma mistura de preto e dourado, fluindo selvagemente com energia crua. Sua aura era diferente de tudo que Goku GT ou Vegeta GT já haviam encontrado antes. O que é essa transformação? Gogeta murmurou, sua voz revelando um toque de desconforto. Malditas formigas! Rigor zombou, sua voz cheia de raiva e malícia. Essa sua pequena façanha realmente me fez sentir dor. Admito que subestimei sua fusão. Mas agora, é hora de você experimentar o desespero, o tipo que só o inferno pode trazer. A fúria de Rigor atingiu o auge. Inicialmente, ele só queria brincar com o GT Vegeta. Mas agora, depois de ser humilhado pelo ataque de Gogeta, ele se recusou a se segurar por mais tempo. Com essa determinação, ele se transformou no lendário Super Saiyajin 5. Nessa forma, o poder de Rigor era imenso, além de qualquer coisa que ele já havia empunhado. Mas isso tinha um custo. A energia que corria por seu corpo era tão grande que até ele lutava para controlá-la. Seu corpo estava no limite, e sustentar a transformação era uma aposta perigosa. Ainda assim, Rigor estava determinado. Se isso significasse esmagar GT Vegeta e seu parceiro Fusão, ele se esforçaria até o limite. Você está perdendo tempo, disse Gogeta friamente, interrompendo o monólogo de Rigor. Vamos lá então. Vamos terminar isso. Com uma explosão de velocidade, Gogeta se lançou em direção a Rigor. Apesar da enorme lacuna de poder, Gogeta não estava recuando. No mínimo, ele pretendia derrubar Rigor com ele. Você não passa de um inseto, Rigor rosnou, sua voz cheia de desprezo. Hoje você vai morrer. Os dois colidiram em um instante, e seus golpes atingiram um nível de força esmagadora. Bum, bum, bum. O som dos punhos deles ecoou pelo campo de batalha. Não havia talento em seus ataques, apenas poder bruto e determinação implacável. Cada soco teve um efeito devastador, deixando ambos os lutadores machucados e machucados.
Sangue escorria dos cantos de suas bocas enquanto a batalha continuava. De longe, Zebroz observava a luta se desenrolar, com um sorriso sinistro nos lábios. Ele não fez nenhum movimento para intervir. Talvez ele se divertisse observando os dois lutadores se esgotarem, ou talvez estivesse esperando o momento perfeito para atacar. De qualquer forma, estava claro que Zebroz não tinha intenção de facilitar as coisas para Gogeta. Capítulo 170. Bang, bang, bang. Gogeta e Rigor se chocaram ferozmente, seus punhos e energia colidindo como trovões. O poder de luta dos dois estava claramente equilibrado neste momento. No entanto, conforme a batalha se arrastava, Gogeta começou a ficar impaciente. Ele estava bem ciente de sua limitação. A fusão só poderia durar 10 minutos. Apesar de todo o treinamento nos últimos dias, sua força aumentada havia encurtado a duração da fusão ainda mais. Agora, quase 5 ou 6 minutos na batalha com Rigor, Gogeta sabia que o tempo estava se esgotando. Se ele não encontrasse uma maneira de derrotar completamente Rigor logo, a fusão acabaria, e ele e GT Vegeta se separariam. Se isso acontecesse, Rigor poderia facilmente matar os dois sem suar a camisa. Para piorar as coisas, Zebroz estava de pé, observando a luta atentamente. Fosse Rigor ou Zebroz, qualquer um deles poderia acabar com GT Goku e GT Vegeta depois que a fusão terminasse. Não posso deixar isso se arrastar por mais tempo, ou a situação sairá do controle. O pensamento pesava muito na mente de Gogeta. Enquanto lutava contra Rigor, Gogeta ficou de olho nas outras batalhas. Trunks estava se segurando por enquanto, mas o oponente que ele enfrentou, o Zamasu, possuía uma habilidade de regeneração parecida com Trapaça que rivalizava até com Majin Buu. Se a batalha continuasse, Trunks estava fadado a perder. Regeneração infinita era um poder aterrorizante, e quando dois oponentes estavam empatados, ela se tornava uma vantagem intransponível. Enquanto isso, Kuririn, Gohan e Yu estavam sendo implacavelmente derrotados por Marcos. Mesmo como um time, eles não eram páreo para ele. Estava claro que Marcos era o mais forte entre seus inimigos. Gogeta também notou que Goku e Vegeta estavam travados em uma luta equilibrada com outros dois inimigos formidáveis. Não havia como eles terminarem a batalha tão cedo. O único com uma ligeira vantagem era Bros, que havia liberado sua forma Super Saiyajin lendária. No entanto, até ele estava lutando contra aquele outro Saiyajin, que era absurdamente poderoso. Gogeta imaginou que Bros levaria muito tempo para terminar a luta. Bang, bang. Os pensamentos de Gogeta foram interrompidos quando ele e Rigor se chocaram novamente, a colisão deles enviando ondas de choque pelo ar. Ambos os lutadores foram forçados a recuar, recuando várias dezenas de pés um do outro. Nesse ponto, Rigor parecia tenso, sua expressão sombria. A transformação Super Saiyajin 5 era um estado incrivelmente instável, e Rigor não havia dominado completamente suas complexidades. Lutar com força total estava levando seu corpo ao limite, e ele estava começando a sentir uma dor intensa e penetrante. Parecia que seu corpo poderia explodir a qualquer momento. Droga! Fiquei confiante demais, Rigor amaldiçoou interiormente. Eu não deveria ter deixado aqueles dois completarem a fusão. Não pensei que eles seriam tão difíceis de lidar depois da fusão. Arrependimento inundou sua mente. Se ele tivesse atacado GT Goku e GT Vegeta antes de se fundirem, ele poderia tê-los matado facilmente. Agora, depois da fusão, derrotar Gogeta parecia quase impossível. Preciso acabar com isso rápido, pensou Rigor. Se eu continuar lutando assim, meu corpo não vai aguentar. A energia da minha transformação Saiyajin vai me despedaçar. Determinado a evitar esse destino, Rigor reuniu toda a sua força restante. Uma bola de energia preta e roxa começou a se formar acima de sua cabeça, irradiando um imenso poder destrutivo. Vendo isso, os olhos de Gogeta se estreitaram em determinação. Ele sabia que essa batalha não poderia se arrastar mais. Um ataque decisivo era o único caminho a seguir. Se ele pudesse eliminar Rigor agora, ele poderia usar os minutos restantes de fusão para lidar com Bros. Supremo. Kamehameha. Gogeta rugiu, liberando seu ataque mais poderoso. Uma enorme onda de energia azul e branca se formou na frente dele, cheia de um poder que rivalizava com a bola de energia de Rigor. Ha! Vão para o inferno, seus bastardos! Rigor gritou, sua bola de energia avançando em direção ao ataque de Gogeta. Estrondo. Os dois ataques colossais de energia colidiram no ar, criando uma explosão massiva. Relâmpagos estalaram violentamente enquanto o chão tremia abaixo deles. A pressão da colisão criou uma cratera massiva na terra, enviando tremores ondulantes pelo campo de batalha. GRRRR. Gogeta cerrou os dentes, seu rosto tenso enquanto ele despejava toda sua força no ataque. Ele sabia que se usasse todo o seu poder agora, a fusão poderia acabar a qualquer momento. Se isso acontecesse, o ataque de Rigor obliteraria tanto ele quanto Vegeta. Do outro lado, Rigor estava lutando ainda mais. Seu rosto se contorcia de dor enquanto veias saltavam por seu corpo. A tensão de manter o Super Saiyajin 5 e resistir ao supremo Kamehameha de Gogeta estava destruindo seu corpo. Rachadura! Rachadura! O som de ossos quebrando ecoou do corpo de Rigor. A intensa energia surgindo dentro dele estava causando estragos, fazendo seus membros se torcerem e deformarem. Apesar da dor, ele se recusou a ceder. Gogeta notou a mudança no corpo de Rigor. Essa é minha chance e ele percebeu. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que esse era o momento perfeito para terminar a luta. Ah!
Gogeta rugiu, liberando uma onda final de poder no Kamehameha Supremo. A onda de energia avassaladora devorou o ataque de Rigor, engolindo-o inteiro. A expressão de Rigor se contorceu em horror quando a onda de energia o atingiu, consumindo-o completamente. Não, impossível. O grito de pânico de Rigor ecoou pelo campo de batalha antes que seu corpo se desintegrasse em cinzas, erradicado pela explosão. Quando Rigor foi derrotado, a fusão de Gogeta finalmente cedeu. Goku e Vegeta se separaram, caindo no chão em exaustão. Ambos haviam retornado às suas formas básicas, esgotados demais para sequer se transformarem em Super Saiyajin 4. De repente, Vados apareceu do nada, parado diante dos caídos Goku e Vegeta.